Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e tu me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramarei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. Ah, meus irmãos, declararei o seu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias e as nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Esse é um dos mais lindos salmos, porque Deus deu algo para Davi extraordinário.
ele deu, nós chamamos de salmo messiânico, porque Davi teve uma visão da cruz. Assim como Isaías teve uma visão da cruz, Davi também teve uma visão da cruz. Esse salmo ele alterna entre momentos em que ele, salmista, está falando com Deus da sua dor, do seu abandono, da sua humilhação, com momentos em que ele vê a cruz. Eu vou provar para você. Primeiro, o primeiro versículo que ele fala, Deus, meu, por que me desamparaste? Foi exatamente essa frase que Jesus falou lá na cruz do Calvário. E quando todos ouviram, aqueles que conhecem a palavra e que conheciam o Salmo 22, eles, no momento em que Jesus falou, eles logo pensaram no Salmo 22. Era um vínculo que Deus queria mesmo, que eles lembrassem, porque lá aqui, no Salmo 22, está escrito, veja o que aconteceu na cruz, que as pessoas passavam, zombavam e diziam para ele, creu em Deus, confiou em Deus, então desce daí, exatamente o que foi dito para Jesus. Depois tem uma outra palavra mostrando a cruz, quando diz no versículo 11, Senhor, não se distancie de mim, tem touros ao meu redor. Claro, o inferno, quando ele fala de touros, de cães, ele está falando de demônios, de opressão, e é lógico que eles estavam celebrando, achando que tinham matado o herdeiro de Deus. Em seguida, ele fala que os ossos dele se desconjuntaram. Os ossos de Jesus não foram quebrados, mas foram literalmente desconjuntados. Ficar naquela posição por 6 horas, isso foi abalar mesmo a estrutura física de Jesus. Mas aqui Jesus ainda fala algo que aconteceu na cruz. E quem estava ali e entendeu que o recado deles lembrarem do Salmo 22, quando ele disse, Deus, meu, por que me desamparaste? Eles viram exatamente essa cena, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Veja que nós temos aqui um quadro do que aconteceu na cruz do Calvário. Que privilégio Davi ter esta visão. E eu digo para você, leia novamente o Salmo 22, agora sabendo que Deus abriu uma cortina para que Davi pudesse enxergar a cena que a humanidade ansiava, que seria salvação. O Salvador veio, o Salvador entregou a vida e o Salvador está aqui oferecendo para você esta salvação. Deus te abençoe. Até amanhã, continuando na nossa leitura.